Olá pessoal, bom dia. Bom dia especial para você que é meu cliente. Bom dia especial para você que não é meu cliente, está passando por aqui pela primeira vez ou que já acompanha a gente há bastante tempo no canal. Hoje é dia 12 de abril de 2025. Eu estou trazendo para vocês aí esse vídeo para explicar, né, trazer as informações mais recentes a respeito do julgamento da revisão, tá? Todos sabem que na última quinta-feira houve o julgamento dos embargos de declaração da ADI 2111, tá? Creio que muitos de vocês já assistiram aí diversos vídeos no YouTube dos colegas e já leram muitas mensagens também de outros colegas, mas eu acho de extrema importância trazer aqui a nossa posição e a nossa opinião em relação ao julgamento. Primeiro eu quero justificar a todos por que só hoje eu estou trazendo as minhas considerações. O julgamento aconteceu na quinta-feira e ele foi concluído já à noite, né, no finalzinho da tarde, lá no STF. E eu quis esperar um pouco para fazer esse vídeo para vocês, porque eu fiquei extremamente nervoso, fiquei extremamente chateado e eu tive medo de trazer todo esse meu nervosismo aqui para o canal e falar o que eu não devia e julgar quem não devia ser julgado, tá? Então por isso eu deixei esfriar na sexta-feira e resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, tá bom? Pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos primeiro um julgamento lá em 2022 favorável à revisão da vida toda. Os ministros votaram a favor da revisão da vida toda. E logo depois o INSS propôs um recurso de embargo de declaração. Nesse recurso de embargo de declaração, lá na revisão da vida toda, o INSS tentava justificar alguns parâmetros aí da ordem de pagamento para diminuir o passivo que ele teria que arcar com todos vocês que têm processo judicial. Ok? Perfeito. Porém, aquele processo ele ficou parado até meados de 2023, quando então assume a presidência do STF o ministro Luiz Roberto Barroso, que de forma extremamente orquestrada buscou uma ADI que estava para julgamento lá no STF desde 1999, tá? Que tratava basicamente da validade jurídica ou não da Lei 9876 de 99, tá? Então veja, pessoal, desde 99 existia uma ação parada no STF que não foi movimentada. E é por isso que eu acho que foi orquestrado pelos ministros, principalmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Por quê? Porque ele trouxe esse tema para julgamento lá de 99, agora em 2023. Esse tema derrubou a revisão da vida toda. Por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês. Então, o que aconteceu? Ele ressurgiu com essa ADI, que é a ADI 2111 e a 2110, e a ADI ela tem um efeito mais geral do que o recurso extraordinário individual propriamente dito, que foi o que aconteceu. Então ele passa a ter preferência de julgamento, que foi o que aconteceu com a ADI. Então, desde o ano de 2023, eles iniciaram o julgamento dessa ADI. Essa ADI teve 3 julgamentos, tá? E nesses 3 julgamentos nós perdemos. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos o primeiro julgamento no plenário, depois um julgamento virtual, depois os embargos e agora os últimos embargos que foram julgados agora na quinta-feira. Quando o ministro Dias Toffoli pediu o destaque do processo que estava sendo julgado virtualmente, pessoal, o que a gente pensou? A gente pensou que, de algum modo, ele poderia tentar ajudar a mudar a corrente no STF de novo, né? Porque nós tivemos um julgamento em 2022 favorável e um julgamento em 2023 para 2024 desfavorável.
O que esse recurso estava pedindo era que então o STF prestigiasse o direito daquelas pessoas que tiveram julgamento favorável baseado na decisão de 2022, ou seja, para pessoas que, como vocês, já tinham processo em andamento e já tinham tido um julgamento, tá? Mas não foi nada disso que aconteceu, pessoal. A única bandeira que ele levantou no julgamento a respeito do destaque que ele fez foi para que as pessoas que receberam liminar durante esse período ou que tiveram processo transitado em julgado nesse período não sejam obrigados a devolver nenhum valor para o INSS. Foi somente isso que foi o objeto do destaque dele. Então, pessoal, tudo aquilo que a gente estava pensando que poderia acontecer, na realidade nada aconteceu. O STF fez do jeito que ele quis fazer e eles julgaram da forma como eles quiseram fazer. Para vocês terem uma ideia do tamanho descaso que foi dado ao processo e tamanha garantia que o governo tinha de sucesso, na quinta-feira, quando o julgamento ocorreu, os advogados que são responsáveis pela defesa do INSS, que é a Advocacia Geral da União, nem presente no plenário do STF eles estavam. Tamanha a garantia de sucesso do governo, tá? Então, pessoal, assim, eu respeito todas as posições contrárias que vocês tenham ouvido aí de outros colegas na internet, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje de forma muito sincera é que a revisão da vida toda acabou, tá? A nossa chance de êxito é zero, acabou. Esse julgamento foi extremamente bem orquestrado e extremamente bem executado pelo STF. E, na minha opinião, orquestrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E eu justifico isso porque até durante o julgamento ele falou isso e ele fala isso o tempo todo no STF. Ele se comprometeu com o presidente da República a quê? Ele se comprometeu com a responsabilidade fiscal do Estado, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, na prática, que ele não quer deixar nenhuma conta para o governo. É simples assim. E ele mostrou que veio tanto no julgamento da ADI 2110 e 2111, que tratava da revisão da vida toda, e também no julgamento da ADI 5090, que é a revisão do Fundo de Garantia, que também foi uma babaquice o julgamento, tá? Então, pessoal, assim, quero dizer de forma muito clara para vocês que a revisão da vida toda acabou. Vocês que são meus clientes, quero que vocês saibam que os processos serão finalizados. Brevemente eles irão transitar em julgado, tá? E infelizmente nenhum de nós vai receber nenhum centavo daquilo que vocês tinham direito, tá? É muito triste falar dessa forma, mas é exatamente o que aconteceu. E na minha opinião, o Supremo abriu um precedente gigante, porque com isso ele está garantindo que novas legislações mais prejudiciais possam ser aplicadas ao invés de serem aplicadas aquelas regras de transição, tá? Porque isso que eles decidiram não se aplica somente na esfera previdenciária, se aplica no direito como um todo, tá? Então, futuramente o STF pode até nos brindar com novas decisões aí mais prejudiciais ainda, tá, pessoal? Eu tenho vivido um grande pesadelo com o Supremo Tribunal. Já se vão aí quase 15 anos. E até hoje nós não conseguimos ganhar nenhuma ação de respeito lá no STF, tá? Nós tivemos primeiro lá nos idos de 2010 a tentativa da desaposentação, que muitos de vocês lembram. Depois que nós tivemos o julgamento desfavorável da desaposentação, nós propusemos aquela restituição dos valores pagos, né? A gente entendia, já que o Supremo não poderia autorizar a revisão dos benefícios com base na desaposentação, que então devolvesse aqueles valores para os aposentados que contribuíram. O Supremo também barrou.
Depois nós entramos com a revisão do fundo de garantia, que era um direito de todos aqueles que tinham fundo de garantia depositado junto à Caixa Econômica Federal. E todos vocês sabem o que aconteceu, eu já expliquei muito bem. O Supremo também negou esse direito para todos vocês. E agora ele nos brinda com uma decisão bem orquestrada e bem executada sobre a revisão da vida toda e coloca um ponto final na mesma. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu digo a vocês que eu estou muito chateado com tudo isso. São 15 anos de advocacia previdenciária pura e plena, tá? E o que eu digo para vocês de forma muito tranquila é que o STF, ele não quer se comprometer com os direitos sociais dos brasileiros, principalmente os aposentados, tá? O julgamento foi ridículo, o julgamento foi um teatro, tá? Na minha opinião, foi um descaso enorme. Eles, a todo momento, reforçaram que a AGU ainda estava fazendo um favor de não cobrar os honorários sucumbenciais, tá? Ou seja, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que vocês passaram com esse processo, de aproximadamente quase 10 anos de tramitação, a gente ainda tem que ouvir umas coisas desses ministros, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos aí pelo apoio, pela confiança durante todo esse período. Parabenizo a todos os advogados que, assim como eu, trabalharam incansavelmente pela revisão da vida toda. Mas eu digo a vocês que chegamos ao ponto final, um ponto final sem sucesso, um ponto final triste, mas é uma realidade que eu tenho que comunicar com todos vocês, tá? O processo da revisão da vida toda acabou. Nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos meses, os processos vão começar a transitar em julgado, porque tivemos uma decisão final no STF e, infelizmente, não há nada que nós possamos fazer, porque o STF orquestrou e executou um plano perfeito, orquestrado pelo governo federal, tá? Essa que é a realidade, e eu estou sendo aqui bem leve com as palavras, estou contendo bastante o meu ímpeto de dizer o que realmente aconteceu. Mas no fundo vocês sabem que nós perdemos porque o governo fez a manobra que deveria ser feita, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado pela paciência e pela confiança. Chegamos ao fim e eu tenho que dizer para os senhores que o desânimo com o direito previdenciário é enorme. Quando eu digo para vocês que foram 4 ações trabalhadas durante 15 anos, foi uma vida construída em cima do direito previdenciário que chega ao fim, certo? Por mais que tenham colegas que digam que existem várias possibilidades de revisões previdenciárias para você, eu entendo que não, pessoal. É uma revisão de fato e olhe lá que cabe para você. Quase nada mais cabe no cenário nacional a título de revisão para o melhoramento da aposentadoria, porque o STF barrou todas as possibilidades possíveis. O cerco se fechou com as decisões do STF e com a reforma da Previdência realizada em 2019, que você sabe muito bem, foi muito mais abrupta do que benéfica, tá? Então é isso que eu tenho para dizer para todos vocês. Muito obrigado a todos e espero que vocês tenham consciência daquilo que está acontecendo no cenário nacional. Dizer que o direito previdenciário está sendo colocado a cada dia mais para escanteio nesse país, tá? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.